Eu acredito que, na verdade, existe justiça, sim, mas nós precisamos ter uma inteligência emocional para lidar com algumas coisas. É mais do que ter estômago. Na verdade, quem tem o mínimo de respeito, empatia, quem realmente sabe o que é respeitar um ser humano, sente sim um pouco de embrulho no estômago com determinadas coisas que a gente vive, mas quando nós estamos habilitados emocionalmente, a gente consegue fazer isso com um pouco mais de razão, mesmo sentindo, porque existem comportamentos que são inadmissíveis e nós precisamos saber e ter um limite de parar com isso. Antes que as pessoas, na verdade, com más intenções, nos parem. Mas vamos entender isso aqui hoje, porque o assunto é muito sério. Me respeite. Qual é o momento em que a gente deve falar essa frase? Será que sempre devemos falar? Essa frase, me respeite, ela também pode estar de uma maneira corporal, postural. Ela pode estar dentro de uma postura nossa adotada. Muitas vezes, para você olhar para uma pessoa e falar, me respeite. E aí eu pergunto para você, quando a relação acaba? O que fazer? Como devemos agir e que habilidade precisaríamos ter para lidar com uma situação tão delicada que é quando no ambiente de trabalho ou qualquer outro lugar, mas quando no ambiente de trabalho nós não somos mais respeitados. Como eu sempre digo, nada acontece de uma hora para outra. Nada acontece de segunda para terça. As coisas elas vão chegando, elas vão acontecendo. E quando você menos espera, você está envolvido em uma situação que muitas vezes, como eu sempre digo aqui, é irreversível. Inclusive hoje, eu vou trazer um caso irreversível, com muita tristeza, para vocês entenderem o quanto, quando a falta de respeito chega, o quanto muita coisa pode acabar. Antes mesmo, até do respeito. É quando a gente fala da vida. Se você já passou por isso, está passando por isso, ou está sentindo que esse momento está chegando na sua vida profissional, então esse vídeo é para você. Afinal, que tipo de comportamento nós precisaríamos ter para não estar diante de uma situação dessa? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, meus amigos. Primeiro que nenhum de nós escolhe ser desrespeitado, muito pelo contrário. Nós merecemos o respeito, assim como também precisamos e devemos dar o respeito. O fato é que tudo muitas vezes começa com uma brincadeira. Uma situação que de repente você achou que só fosse uma brincadeira, uma piadinha, mas você não sabe a intenção do seu oponente. Você não sabe a intenção da brincadeira do outro lado. E hoje em dia, a má interpretação ela tá tão grande, que as pessoas não podem mais sorrir, que existem outras pessoas que acham que você está literalmente dando em cima. A mente está confusa e às vezes você vai com todo o coração aberto, acreditando ser só uma simples brincadeira, e quando você menos espera, a sua vida ela já está virando um inferno. Muito bem. Agora, o que é, na verdade, uma falta de respeito? E quando isso acaba, o que a gente deve fazer no ambiente de trabalho? Primeiro, eu vou dizer para você que não é tão simples assim. E por que não é tão simples assim? Não é tão simples assim porque nós precisamos trabalhar. Nós vivemos em uma sociedade onde nós somos cobrados o tempo todo. Nós nos colocamos numa posição que nós até muitas vezes merecemos essa cobrança. Por quê? Porque existe uma vida social por trás disso tudo. Nós estamos buscando sempre o quê? Melhores condições.
A gente quer melhores condições, a gente quer viver uma vida decente, uma vida boa. E por isso, muitas vezes, a gente acaba se colocando numa posição na vida onde a gente acaba fazendo algumas dívidas, onde a gente acaba comprando casa, onde a gente compra carro, onde a gente quer status, a gente quer melhores condições, a gente quer dar uma boa escola para o filho, a gente quer ter uma vida digna. Muitas vezes a gente acentua um pouquinho essa vida. Talvez às vezes a gente até vive um pouquinho acima do que nós precisaríamos de fato viver. E aí o que tem tudo isso a ver, Patrícia? Tudo. Porque quando determinadas situações acontecem com a gente no ambiente de trabalho, nós nos vemos numa posição de não ter coragem de enfrentar algumas coisas. Porque a gente se vê amarrado perante a vida que nós escolhemos ter. E às vezes não é só uma questão de status, às vezes é uma questão de alguém que mora sozinho, alguém que se vê numa posição complicada, alguém que gosta demais do trabalho, gosta do salário, gosta de algumas pessoas, mas que está vivendo, por conta de uma ou duas pessoas, vivendo uma situação de desrespeito. Agora, quando eu falo respeito, isso é muito abrangente. Porque você pode estar pensando assim, Patrícia, e quando a pessoa não respeita o meu trabalho, quando ela não me ouve, por que ela não me respeita, por que ela não me dá a oportunidade, por que ela não me dá a oportunidade de falar, ela não me dá a oportunidade de ouvir. Tudo isso entra no pacote do respeito. E claro, por exemplo, às vezes você está passando, você vai lá e conversa com o seu gerente, exemplo. João, eu gostaria de conversar com você algumas coisas, eu trouxe algumas pautas para a gente discutir. Ele olha para sua cara meio que com desprezo e diz, olha, manda um e-mail aí sobre o que você quer falar. Ah, mas era legal a gente conversar pessoalmente. Não, não tenho tempo, manda um e-mail. Bem áspero. Aí, ele vai lá e manda um e-mail. O e-mail não respondido. É desprezado. E aí você volta mais uma vez e a pessoa não olha na sua cara. Você sabe que, neuralmente falando, até da nossa biologia, quando você olha para a pessoa, você cria uma empatia, uma similaridade, você se sente respeitado pelo fato da pessoa parar tudo o que está fazendo e olhar para você. Ela está prestando atenção em você. Ela está te ouvindo. Isso é muito importante. E o fato da pessoa não fazer isso, ela já está desrespeitando você. Desrespeitando o seu profissional. Isso desperta em nós uma sensação muito ruim, muito triste. A gente se sente pequeno, mal. Aí, como pode eu me sentir pequeno perante alguém que é tão pequeno quanto? Porque, na verdade, eu não sou pequeno. Na verdade, ele é realmente um covarde. E por que covarde? Porque é uma pessoa que não tem coragem de ser minimamente educado, ser empático, de respeitar uma pessoa. E pode acreditar, tudo isso está muito ligado na infância. Da forma com que talvez entendeu a criação. Talvez passaram muita mão na cabeça. Talvez ele ache que as outras pessoas é obrigado a fazer para ele tudo aquilo que um dia ele teve ou que ele não teve e agora ele se revolta querendo apedrejar todo mundo. E vou mais além. É quando a falta de respeito começa numa brincadeira, começa numa piada, até virar um assédio sexual, moral. É quando as brincadeiras elas vão além. Veja, e é desafiador, porque no dia a dia você não para pensar em que proporção tudo isso pode acontecer. Você está num ambiente de trabalho. E não tem como você não brincar com uma pessoa ou outra, um momento descontraído, um ambiente mais leve. Acontece que essa brincadeira ela é levada num nível muito ruim. Porque a pessoa começa a brincar e ela começa a perceber até onde você vai com a brincadeira. Só que às vezes essa brincadeira ela pode acabar em tragédia. Por quê? Porque em algum momento nós adotamos um tipo de comportamento que deu a entender essa pessoa a ir muito mais além. Eu já falei de relatos aqui no sentido de pessoas que, como por exemplo, batem nos funcionários. Tem gente que bate grosseiramente na mesa. Tem gente que tem a brincadeira de pegar como se fosse um pedaço de madeira e bater na pessoa nas pernas. Eu já presenciei isso.
Só que o que acontece? Depende de como nós estamos vivendo a nossa vida, depende de como nós somos e não estamos nos comportando, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo isso, porque às vezes determinados movimentos que a gente vive, a gente é até pego de surpresa, porque você fala assim, cara, como é que isso aqui está acontecendo dentro de uma empresa? Como é que essa falta de respeito pode acontecer aqui? Você fica até muitas vezes paralisado. E não é todo mundo que tem a panca de se impor. Não é todo mundo que está seguro para enfrentar, porque acaba se recuando no medo, na insegurança. Cara, eu vou perder meu emprego, o que essa pessoa pode fazer comigo? Não que isso tudo não esteja acontecendo, não acontecesse antes da pandemia, mas é muito evidente que a nossa sociedade está adoecendo. E isso, principalmente dentro do ambiente de trabalho, vem provocando cada vez mais desastres, porque as pessoas elas perderam a empatia, porque elas perderam o respeito. Então, que tipo de comportamento nós precisaríamos adotar para que a gente realmente consiga, em momentos como esses desafiadores, se posicionar num momento em que você fala assim, peraí, existe um limite aqui. Existe uma situação aqui que é complicada. Eu vou trazer um caso, eu não sei se você conhece, se você já ouviu falar, é um caso recente que eu acho até que deveria ter muito mais repercussão do que está tendo. De uma moça escrivã chamada Rafaela Drummond. Eu vou trazer um pedaço, um trecho, de uma explicação que eu dou de algumas falas dela, porque ela, infelizmente, tirou a sua própria vida por assédios que ela vinha sofrendo, pela falta de respeito que ela estava vivendo. E nesse momento, eu digo para você o seguinte, eu sempre falo assim, a sua vida pode tá tudo bem, as coisas podem estar andando, mas alguma coisa em algum momento pode mudar. Eu sofri vários assédios, não foram um nem dois, foram vários. Graças a Deus e a minha postura, eu consegui me sair de todos de uma maneira onde não precisou ter desastres, situações mais graves. Porque existem momentos em que você vive algumas coisas que de fato você não consegue provar. E se você deixar a raiva e o ódio tomar conta, realmente a gente tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Isso quando a gente não se mancha em um determinado sentimento de que a gente quer o desejo que a outra pessoa se arrebente. Só que esse desejo, essa raiva, quem sente somos nós, o outro nem se mexe. De tantos casos que eu tenho, eu vou contar dois apenas aqui. Uma vez, eu viajei com, na época, o suposto gerente. Eu era regional e ele era nacional. Eu tinha ele como um pai. Patrícia, mas não é você que fala que a gente não deve misturar as coisas, que a gente tem que ser profissional, que a gente não pode olhar a pessoa com a nossa régua? Pois é. Mas naquela época, com meus 20 e poucos anos, eu tinha uma outra visão. Eu tinha um respeito por ele. Eu tinha uma admiração por ele. Ou seja, eu tinha uma interpretação turva de quem ele era. Porque a gente não pode negar. Existem pessoas que manipulam muito bem, que são atores do nível hard, do alto escalão. São muito bons no que fazem, manipulam muito bem, usam isso. Usa sua capa de bom moço, porque pode reparar. Normalmente são pessoas bonitas, normalmente são pessoas que falam muito bem, normalmente são pessoas articuladas, que conseguem te trazer. E se você não é uma pessoa que teve tantas vivências assim, e que na época não era o meu caso, eu não tinha tantas, aliás, era o meu caso, eu não tinha tantas vivências assim, eu acreditei que aquele cara era humano, ele era um cara bacana, porque era o que ele passava para nós. E, no entanto, ele não era nem um terço do que eu imaginei que ele fosse. Até que um dia, nessa viagem que nós fizemos, nós fomos para o Rio de Janeiro, e eu lembro que quando nós chegamos lá, nós passamos 4 dias juntos, na mesma cidade. Então, quando nós fizemos o check-in do hotel e tal, aí a gente ainda rodou o Rio de Janeiro e foi trabalhando e tal.
Acho que no terceiro dia, ele virou pra mim e falou assim, pô, Patrícia, será que você pode fazer um favor pra mim? Nós estávamos no Ibis, e o Ibis, ele não tem serviço de quarto. Né? Mas ele tem um espacinho lá, que se você fizer alguma coisa, tá tudo bem. Aí ele falou assim, será que você pode passar a minha camisa pra mim? E na época, gente, nem eu passava a minha camisa, porque tinha uma pessoa que fazia esse trabalho, porque eu estudava, não tinha tempo, e tinha uma... Olha, eu confesso, eu detesto passar roupa. Detesto passar roupa. E aí eu falei pra ele, né, eu pensei que ele tava brincando comigo, eu falei, não, você tá de brincadeira. Eu falei, imagina, eu não passo nem as minhas camisas, eu vou passar as suas. Não, então desce aqui que eu vou passar rapidinho, e aí a gente sobe pra jantar. Aí eu falei, você tá onde? Eu falei, tô aqui no lugar que passa e tal. Desci. Aí ele começou a conversar comigo, uma coisa nada a ver do que o momento da atitude que eu nunca imaginei que ele fosse ter. Ele tava falando coisa de trabalho. Isso era umas 7h e pouco da noite. De repente, quando ele acaba de passar a camisa, ele pega nos meus 2 ombros assim e me joga na parede. Tipo, me empurra. E ele fala assim, e aí, o que você acha? Eu falei, não, para. Eu já tava me preparando ali pra alguns movimentos. Que ele tava na minha frente. Eu falei, para. Parou. Tá maluco? Bateu a cabeça? O que aconteceu com você? Mas assim, sem dó. Aí ele viu minha postura e tal, eu falei assim, você tá brincando, né? E aliás, se for uma brincadeira, parou aqui. E eu espero que isso nunca mais se repita. Não tenho dúvidas de que a partir daquele dia em diante, a minha vida foi um inferno. Quem conhece os meus relatos já sabe, tentei tudo, na época a gente tinha Nextel. Eu tentei gravar conversa, olha, na verdade você quando está nessa vibe de buscar justiça, de querer fazer as coisas do seu jeito, de conversar com um, de falar para outro, cara, você vive numa obsessão tão grande de querer justiça, de querer que isso se resolva, que você procura sempre pessoas erradas. A gente sempre tem atitudes que a gente coloca os pés pelas mãos e no fim de tudo, a gente ainda pode correr um grande risco de estar errada na situação. E por muitas vezes foi o que aconteceu comigo, até que muito tempo depois, muitas coisas vieram à tona. E a segunda, entre tantas, foi uma vez, foi antes disso até, foi antes do episódio, ou seja, eu devia ter 21 anos, e nessa época que esse cara me agarrou, eu devia ter 24. Então, na época, antes disso, com 21 anos, porque a área que eu vim, né, construção civil, ela sempre tem muitos homens, muito mais homens do que mulheres. Na época, então, muito mais. E naquela época a gente não tinha tantas leis, não tinha tantas coisas como nós temos na atualidade, que ajuda muito. Apesar da gente ver muitas atrocidades, mas muitas coisas vêm evoluindo, apesar de muitas vezes não parecer. Muito bem. Eu estava conversando com o suposto representante, e na época eu era preposta do representante dele, eu era preposta dele, aliás, né, era preposta dele, não do representante dele. E eu tava passando uma situação que eu vivia de comissão, então a gente fez um acordo. Falei, olha, se eu fechar algumas metas, ao invés de você me esperar, como ele recebia, por exemplo, tudo que eu vendia, eu demorava 90 dias para receber. E eu estava no início, porque tinha pedido demissão de uma empresa anterior, para entrar nessa, porque era uma proposta muito melhor e tal. Então eu literalmente comecei do zero. Então a gente fez um acordo, ele falou, olha, se você vende, eu te antecipo. Ok, nossa, para mim, maravilha. Até a hora das coisas se acertarem, a gente, vida normal que segue. O que aconteceu? Um belo dia, a gente conversando e tal, ele sempre muito respeitoso, muito mais velho do que eu, casado com, inclusive, com uma moça bem mais nova do que ele, me conhecia também. Ele simplesmente, aí eu falo pra ele, poxa, João, tá? Vou dar um nome fictício. João, você poderia adiantar, tal, um tanto, tal. E na época ele andava com muito bolo de dinheiro. Ele pegou sei lá, uns reais lá, que eu não lembro agora. Eu estava com uma camiseta, ele pelo meu ombro aqui, entre o ombro, essa região aqui, ele pegou o dinheiro e colocou aqui nessa região. Cara, você tem noção desse desrespeito? Sabe quando você trata uma mulher de qualquer jeito, que você fala assim, ó, tá aqui, ó, o que você acha que tem por trás dessa atitude? Tipo, tô te comprando, você é minha, o que nós não podemos fazer depois? E claro, na hora eu juro, eu fiquei sem reação.
E eu sempre fui uma pessoa de falar. Eu, antigamente, mais nova, eu não tinha filtro. Então eu falava. Então você vai aprendendo, você vai aperfeiçoando, desenvolvendo habilidades, capacitando. Então você vai começando a saber lidar mais, como fazer, como agir, como se comportar, como reverter. Você vai aprendendo. Mas até aquele dia eu não sabia. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Eu só olhei para ele e falei assim, eu não vi sentido, você poderia ter dado dinheiro na minha mão. Por que você fez isso? Ah, tô brincando, larga a mão de ser boba. Mas aquilo não desceu legal. Tanto é que ele se sentiu à vontade, mesmo como eu não tive expressão nenhuma, eu só falei isso, ele achou que podia avançar mais. Até que ele me fez algumas propostas totalmente indecentes e eu disse para ele o seguinte, se continuar assim, a gente para por aqui. Eu preciso trabalhar. Mas eu não sou obrigada a ser desrespeitada para ganhar um salário. Eu estou aqui para dar o resultado e ter o resultado tanto quanto você. Se para você é difícil isso, a gente para aqui. E você não precisa me pagar nada. E nunca mais ele brincou comigo. Mas eu vou trazer esse triste relato. Triste relato. E no meio da fala dela, da Rafaela, eu vou trazer algumas considerações. E aí, no final, eu vou te trazer alguns comportamentos de como a gente deve agir perante determinadas situações e quais habilidades nós precisamos ter e desenvolver para que cada vez menos a gente fique refém dessa situação ou comece a ficar de antenas ligadas, se isso possa acontecer com você de novo. Então, presta atenção. É com muita tristeza que eu vou compartilhar um trecho de algumas falas da Rafaela, porque um dos focos do meu trabalho é justamente esse, é prevenir, é a gente atuar com mais inteligência emocional, porque nós não estamos livres de lidar com pessoas problemáticas emocionalmente. Nós não estamos livres de conviver no ambiente de trabalho com pessoas complexas, algumas até doentes. Então, quando eu falo da gente lidar melhor com a inteligência emocional, da gente se antecipar, prevenir, é justamente a gente entender o seguinte: quando eu estou bem, eu consigo tomar melhores decisões. Porque para uma pessoa poder ceifar a sua vida, para ela poder acabar com a vida, tirar a vida por conta de um trabalho, por conta de um assédio, por conta de uma pessoa doente, é porque o colapso emocional ele é tão grande que a única coisa que a pessoa consegue fazer é: eu só quero me livrar dessa dor. Eu só quero me livrar dessa coisa ruim, desse desrespeito, de me olharem de qualquer forma, de qualquer jeito. Por quê? Porque ninguém adoece assim da noite para o dia. Ninguém é xingado, ninguém é ofendido da noite para o dia e tira a sua vida. Isso é uma consequência daquilo que já está vindo e a gente não percebe. Muitas vezes não percebe quem está do lado, muito menos nós. E quando percebemos, talvez a gente não dá o devido valor, a gente passa, fulano, cicrano, a gente passa a comentar como ela fez com algumas pessoas, como ela mandou alguns áudios. Só que o falar para as pessoas, o desabafar do seu trabalho, não significa que você está resolvendo de forma inteligente. Não significa que você está resolvendo de forma certa, com as pessoas certas. Só significa que você está desabafando, mas que talvez quem está te ouvindo, talvez não tenha ideia, nem faz a noção do que você poderia fazer. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pedaço dessa fala da Rafaela. E eu realmente me choco muito quando esse tipo de coisa acontece. E o caso dela foi só mais um que mexeu muito comigo, porque tem prevenção. Dá para a gente poder buscar ajuda, dá para a gente poder enfrentar, mas nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos
reconhecer que isso está fazendo mal em um nível porque emprego você encontra outro. Uma pessoa que está te ofendendo, que está faltando com respeito, que está indo além dos limites, ela consegue ser punida se de alguma forma você conseguir provar. Mas não é batendo de frente. Não é esperando a situação chegar num nível complicado que você não consiga mais saber a quem recorrer. Que você vai conseguir resolver. Não vai ser buscando justiça com as próprias mãos. Nós precisamos de apoio psicológico, espiritual, médico. Precisamos. Por isso eu falo tanto. O quanto é importante. Porque tudo pode estar indo bem. E ela relata. Tem uma parte que ela fala que está tudo bem. De repente, um cara entrou, tal. Só que de repente, eu mudei o lugar. Esse de repente, tudo. Eu sempre estou falando aqui. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Tudo pode mudar. As pessoas, elas também podem surtar de uma hora para outra e fazer da sua vida um inferno. Eu vou trazer, se você não conhece o caso, um trecho para você ter uma ideia do que eu estou falando. Esse aqui é um trecho da conversa dela que ela manda para uma pessoa, para as amigas no WhatsApp, e depois eu vou pegar um trecho da fala dela junto com a pessoa que ela foi brutalmente assediada. Então, só para a gente... Aqui o contexto é o seguinte, é para a gente entender o nosso comportamento. O quanto, às vezes, vale a pena a gente bater de frente ou não, que eu sempre falo aqui, o bater de frente nunca é a maneira mais inteligente. Existem outras maneiras. Por isso é importante nós cuidarmos da nossa inteligência emocional para que a gente, mesmo que a gente sinta, mesmo que a gente sofra essa impunidade, essa situação que ninguém está livre disso, mas como nós podemos agir de forma mais inteligente para que a gente não nos fira, para que a gente que a dor não seja maior do que a inteligência de novas atitudes. Então vamos lá. Esses covardes da polícia, principalmente do alto escalão da polícia, fala que faz, então tudo uns engomadinhos, falso filho da p***, não quer nem a nós, mas quem tá aqui embaixo que trabalha, que sofre as coisas, só se f***. É por isso que tá todo mundo adoecendo, todo mundo pegando licença, tá todo mundo nem aí, tá ninguém nem aí, entendeu? Você fala que a polícia é uma desgraçada, que só vem a nós, que é só os bonitão pra aparecer em jornal, em televisão, falar que tá fazendo isso, fazendo aquilo, mas na verdade, sobretudo, é pro escrivão, que é tudo uma palhaçada, que fala que tá fazendo e acontecendo, mas é só mídia. Fala que a gente é tratado como lixo, que a gente não é valorizado nem pelo governo, nem pela sociedade, muito menos por dentro da polícia. Que mesmo a gente estando certo, a gente está errado, a gente sofre retaliação, a gente tem medo de falar, e quando fala a gente é pior ainda pra gente, porque vira um inferno na nossa vida, a gente é perseguido. Tá entendendo essa parte? Olha só que interessante. Então ela fala, né? Então ela diz o seguinte, que quanto mais eu falo, mais a minha vida vira um inferno. Mas por quê? Lembra do que eu falo sempre? Para quem que nós estamos falando? Se a gente não tem provas e sair falando, é um problema. Porque sim, a sua vida ela realmente vai virar um inferno. Porque aquele que está querendo ficar escondido por trás dos bastidores, ele vai tentar provocar você até você sair, até você espanar. Então, essa guerra, ou de falar ou de bater de frente, ela não é uma guerra que você tende a ganhar. No início, talvez, você entre num processo de ufa, tô livre, eu desabafei, eu falei, eu fiz, que se dane o resto. Mas se você realmente quer ter melhores resultados, o caminho não é esse. Tá dando para entender? Continuar aqui. Falo também que eu não tô aguentando mais porrada de todo quanto é lado da minha vida. Outra coisa, percebe essa fala dela? Ela não tá aqui dizendo que é só o problema no trabalho.
claramente você percebe que existem outros problemas em outras áreas da vida dela. Ou seja, juntou tudo. Porque a nossa vida, por mais que você passe uma pressão dentro do seu ambiente de trabalho, lá é o que eu digo sempre, o seu trabalho ele não é o início de tudo, ele não é o fim, ele é o meio. Só que se outras áreas da sua vida estão desgastadas, complicadas e você não consegue resolver, realmente chega uma hora que você fala, cara, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Que caminho tem para mim? Você fala com pessoas inadequadas. Você não busca ajuda adequada. Você tenta bater de frente fazendo justiça com as próprias mãos. Quer dizer, você cada vez mais vê menos oportunidades de você conseguir resultados. É piração. Você vai colapsar. Na verdade, mais, porque você já está. Tá dando para entender? Vamos continuar. E mostra esse áudio pra aparecer mesmo. Aqui você percebe, né? Ela quer justiça mesmo. Eu tô colocando esse áudio que é para aparecer mesmo. O que talvez ela não sabia, né, até esse momento, é que de fato ele ia aparecer. Mas sem ela aqui. Para poder minimamente usufruir da sua própria justiça. Vai adiantar nada, porque o ser humano é um lixo. E daqui a 2 semanas ninguém vai nem estar lembrando. Mas... Você percebe a dor dela? O ser humano é um lixo. Ou seja, ela estava desacreditada do mundo. Ela estava desacreditada das pessoas. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Quando as pessoas perdem fé nas outras pessoas. É assim, existem muita gente ruim. Mas também existem muitas pessoas boas. Infelizmente, o que mais se destaca é a maldade. Mas não só de pessoas ruins. Então, mas por que ela fala isso? Porque ela não vê resultado, ela não vê caminho. Então, ela generaliza. Deu para entender aqui? Quem tem culpa, quem sabe quem tem culpa, esses babacas, esses... O resumo da briga. Aí, meu filho, nossa, aí eu falei com ele, sabe qual que é a minha vontade, doutor? De pegar, mandar mensagem pra Nayara, que inclusive já mandei, e falar com ela, Nayara, você quer vir voltar pra Carandaí? Eu vou ir pra Lafayette. Eu cheguei a mandar mensagem pra Nayara. Você tá entendendo? Ela fala pro doutor, ela fala pra pessoa que é o oponente dela. Então, ou seja, ela dá munição pra ele. Ir contra ela mesma. Por quê? Porque ela não tá pensando nesse momento. Ela não tá raciocinando porque ela tá magoada, porque ela tá ferida. E ela tá tentando resolver tudo sozinha. Deu pra entender? A Nayara falou, é ruim de eu trocar agora. Se tá acontecendo essas coisas com você aí, você não sabe dar muita metade. A Nayara sabe, o povo que sabe. Eu não vou pra ele não, porque o próximo vai ser eu. Aí pronto, aí ele mandou mensagem pro delegado regional. Ou seja, queimou meu filme já com o delegado regional. Olha só, falou pra pessoa errada, desabafou com outras pessoas, as outras pessoas queimaram ela, que quer dizer o seguinte, me prejudicou a minha imagem, mas ela não percebeu que, na verdade, ela deu munição. Lembra o que eu falo sempre? Muitas vezes nós adotamos alguns comportamentos que nós damos munição a outra pessoa. Só que como a gente está cego, como a gente está ferido, como a gente está magoado, como a gente está com raiva, com ira, com ódio, e todos esses conjuntos de sentimentos mata com a nossa racionalidade, você não tem razão para pensar e você vai e mete os pés pelas mãos e claro, você mesma acaba piorando a situação. Deu para entender até aqui? Tá ficando claro? Vamos continuar. Eu sou não obedeci hierarquia nem nada. E tá esse inferno. E ele, você não abaixa a cabeça, Rafaela, você não admite que tá errado. Eu falei, mas eu não tô errada. O senhor que está implicando comigo. Comigo e com o Douglas. Não é à toa que o Douglas adoeceu, teve que tirar licença psiquiatra aí. E teve que vir outro escrivão aqui pra ajudar ele. Porque o Douglas não pode pegar, não tem arma, ele não pode... Sabe, ele ficou um tempão, teve que tirar a arma dele. Ele deu crise de ansiedade, deu depressão. Aí agora eu entendo por quê. Porque o delegado, ele é aquele tipo de pessoa que ele gosta de expor terror psicológico, ele gosta de atazanar, sabe? Ele gosta de... E eu não abaixo. Quando eu tô certa, eu não abaixo.
Então até assim, confusão lá na delegacia. Minha vontade de nem voltar pra aquela delegacia. Foi um inferno semana passada, um inferno de perseguição. Pois é, aí me deram esses conselhos na delegacia. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Aqui, antes ela não tivesse voltado. Aí você vai falar assim pra mim, Patrícia, mas ela não tinha provas até então. Mas às vezes é melhor você não voltar, você enfrentar isso de uma forma mais segura, buscando ajuda em outros lugares, porque ali você já viu que não tem condições, mas pelo menos você tá viva. Pelo menos você está buscando de uma outra forma. Tudo bem. Ah, mas eu não tenho prova, fui mandada embora ou sei lá. Mas pelo menos você tá bem. Pelo menos você tem a oportunidade de encontrar um outro lugar, um lugar que possa te acolher, um lugar que possa te respeitar. Porque ninguém, nem você mesmo e nem ninguém merece ter uma vida ceifada por conta dessa... Porque, na minha opinião, é um crime psicológico. Então, nós precisamos aprender a priorizar a nossa vida. E aí depois eu vejo como é que eu vou resolver o resto, mas eu preciso estar em primeiro lugar. Mas para isso, nós precisamos aprender também a pensar preventivamente. Não deixar arrastar muito, ou pelo menos parar de ficar acreditando que isso nunca possa acontecer com qualquer um de nós. Deu para entender? Vamos continuar aqui. Mas nessa situação, ele pôs tanto terrorismo em cima de mim que eu não aguentei. Não aguentei. Eu, quando tô certa, eu rebato. Eu não vou ficar aguentando isso, não. Viu o que eu falo? O bater de frente. Você que me assiste aqui, você tá sempre acostumado a me ver falando o quê? E bater de frente, principalmente quando você não tem provas, ou bater de frente quando você quer fazer justiça com as próprias mãos, ou bater de frente e viver saindo dos empregos, mudando de lugar em lugar porque você bate de frente, é você simplesmente adoecendo aos poucos. Provavelmente, talvez ela tivesse algum perfil nesse tipo parecido. Ou, por quê? Porque quando você bate de frente, quando você mostra um comportamento de pá, o que você denota? Você dá para outra pessoa dizer o seguinte: aí, ó, tá desequilibrado. Aí, ó, não aguenta a pressão. Aí, ó, tem problema. Ah, não é profissional, ó, é mimimi, ó, é nhenhenhen. Ou seja, com o nosso comportamento, de maneira não inteligente emocionalmente, a gente acaba dando para o outro, e eu já falei isso nos vídeos aqui, que eu mesmo já passei por isso, de bater de frente, de chegar junto e perder. Por quê? Porque além de não ter prova, a outra pessoa tinha muito mais força do que eu. E ela conseguia construir de uma forma ridícula, macabra, péssima, uma imagem minha, só porque eu tinha um jeito mais de chegar e falar. Então, o que ele dizia? Ó, não está sendo profissional. E para os outros, claro, ele passa uma outra imagem. Deu para entender? Porque que agir dessa forma, bater de frente, nunca é o resultado mais assertivo. Mas agora eu já percebi. Eu vou chegar lá, vou fazer minha parte, não vou conversar com ninguém assim desse povo. Ó, como a maioria de nós pensamos, bom, eu vou chegar lá, faço minha parte, eu tenho relatos nos meus vídeos, pessoas já me disseram isso. Ah, Patrícia, eu chego lá, faço o que eu quero, aquilo que eu sempre estou acostumada a dizer aqui. Só que você vai lá, faz o que você tem que fazer, mas você não está livre de conviver com pessoas que estão fazendo isso com você, que estão te desrespeitando, que não estão respeitando a sua moral, a sua pessoa, o ser humano que você é. Mas você pode ficar quieto, você pode não falar nada, mas você sabe que você está diante dessas pessoas. E você calada não significa que você está resolvendo, muito pelo contrário. Você calada significa que você esteja adoecendo aos poucos. Esse é um outro tipo de comportamento que também não ajuda. Deu para entender? Ah, isso que você não sabe do que aconteceu com o inspetor machista que ficava me assediando sexualmente. Isso foi ano passado, contei até pra Thaís, não sei se te contei, né? Percebe aqui, ela sai desabafando com todo mundo. E aí eu pergunto para vocês, será que essas pessoas foram confiáveis? O que essas pessoas fizeram também para ajudá-la?
ela estava contando para uma pessoa, depois agora ela está contando para outra pessoa, ou seja, será que isso não caiu no ouvido do oponente dela? Do ser que fez isso? Que mexeu com a cabeça dela, que perseguiu, que contribuiu com o seu suicídio? Deu para entender? Olha como é sério esse ponto. Então, a gente sair falando que, igual eu falo, quando a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente sai falando para todo mundo, a gente quer resolver, tirar aquela dor de dentro da gente, a gente quer desabafar, a gente quer falar, só que muitas vezes a gente fala para a pessoa errada. Não se esqueça disso. Ele falou, Rafaela cismou que estou de implicância com ela. Ah, não, isso aí que ele tá fazendo não é implicância não, né? Isso é só um texto que eu tô te contando. Aí ele falou, você não gosta de receber ordens, né, Rafaela? Eu já percebi. Falei, não é que... O que eu falo, o oponente joga pra cima dela o próprio comportamento. Quando ela é uma pessoa que até então ela foi lá, bateu de frente, enfrentou, o que ele fala agora? Você não gosta de receber ordens. Aí lá em cima, pra chefia, ele dá uma de lobo, né, na pele de cordeirinho, e fala assim, eu tento conversar com ela, mas ela não gosta de receber ordens. Ela é uma pessoa difícil de lidar, então não sei mais o que fazer com ela. Deu para entender? Vocês estão entendendo agora tudo que eu venho falando aqui, nesses trechos, encaixado numa vida real, coisas que aconteceram há dias, inclusive todo esse caso ainda está em investigação. Começou tardiamente, mas está em investigação. Então, é uma situação que a gente também não pode deixar impune, claro que não. Mas é só para vocês entenderem o teor da situação. Tá claro até aqui? Vamos continuar. Questão de receber ordem, é questão disso aí, não é... O senhor sabe que eu troquei plantão o ano inteiro, aí você tá replicando por causa do carnaval, porque achou que eu ia me ferrar. Patrícia, mas ele tá implicando com ela. Ok, ele tá. Só que você acha que ele vai assumir isso? Você acha que ele vai assumir que ele está implicando? Então, no momento que ela diz na cara dele, você está implicando comigo, aí ela está dando mais uma munição. Porque ele chega lá em cima e fala, ela acha que eu estou implicando com ela, eu fiz um pedido para ela fazer uma troca, e ela está achando que eu estou levando para o pessoal. E aí, quem está lá em cima, que acha que aquele lobo é um cordeirinho, acredita em quem? No cara, e não nela. Por isso, essa sensação de impunidade. Aí sabe o que ele fez? Olha como ele é ridículo. Ele não sabe que eu não era minha amiga, não. Quarta-feira, quinta-feira, sei lá. Ele foi lá na Lafayette resolver negócio de não sei o quê. Chegou na sala da Nayara e falou assim: a Rafaela te mandou mensagem pra você trocar? Pois você é muito bem-vinda, pode trocar. Aí a Nayara, não, ela falou brincando, que não sei o que lá. Aí falou assim com a Nayara, aqui, faz um favor, chega lá na delegacia semana que vem e fala com a Rafaela que a vaga já é sua. Só pra me deixar aterrorizada. Aí a Nayara, tá. Aí a Nayara me contou, tá vendo como ele é? Ele quer deixar a cabeça das pessoas ruim. Vocês estão entendendo a gravidade dessa situação? O quanto isso mexe com o psicológico. Agora, mexe porque e tem uma profundidade muito grande. Por quê? Porque ela já não estava bem emocionalmente. Então, ela não teve uma inteligência, ela não teve uma sabedoria de lidar com isso e tampouco de falar com as pessoas certas. E as poucas pessoas que ela foi buscar, ela não teve apoio. Ao invés de insistir ou ter mais consistência em cima daquilo que ela podia ir buscar, ou seja, onde eu vou buscar, como é que eu posso fazer isso, conversar com outras pessoas, até de fora do meio, para buscar ajuda, não. Ela se sentia cada vez mais acuada e até desacreditada das pessoas. Existe um trecho que eu vou passar para vocês agora aqui. Esse aqui é o trecho da UOL, né? Porque o que acontece? Ela começa a juntar provas. Então ela provoca uma conversa com esse mesmo cara para ver se ele fala as mesmas coisas que ele falou para ela. Olha só um trechinho da conversa. Eu não preciso te gravar, não, filho.
Grave leva o Ministério Público, leva a Constituição, leva a puta que pariu, leva o diabo, leva quem você quiser. Eu não sei porque você ficou tão estressada, eu não falei nada demais contigo. Não, pronto, da vida de novo, você nunca fala nada demais. Você nunca fala nada demais. Mas eu não vou esquecer do que você me chamou, não, tá, querido? De tudo que eu falei, eu tava preocupado com piranha. É muito você que tá assim, é muito você que tá assim, Porque você pode ter certeza de uma coisa. No momento em que ela pega essas provas, no momento em que ela provoca ele para falar algumas coisas, ele ainda consegue ser mais cruel do que o que ele já foi. E isso para uma pessoa que está ferida, para uma pessoa que não está bem, para uma pessoa que provavelmente já esteja com depressão, é realmente colapso final. Então, percebe o fazer justiça com as próprias mãos, quanto é delicado? O quanto é delicado? Na realidade, eu errei muito de chamar de piranha. Porque se fosse o nome, geralmente a gente chama de corno, viado, a gente tem que provocar o cara pra porrada. Mas eu, como eu falei, a minha educação fez isso, que eu não tenho educação. Meu pai e minha mãe, eu não faço mulher. Né? Porque se eu fosse um homem, uma hora dessa, eu aceitava tudo. Eu sei que às vezes um homem forte também é tudo. Você vai se arrepender do que você falou hoje. Por quê? Vamos processar? Eu não preciso processar ninguém, a lei de Deus. Isso, você vai fazer a lei de Deus, a lei da língua grande, sai fofoca, tu cagando andando você. Eu não preciso falar mal de você, não. Você é super de atitude, já mostra pros outros quem você é. Eu sei que você não precisa falar comigo, então vai descobrir mais. Eu nunca precisei. Eu não precisei falar mal de ninguém para a pessoa se fuder na vida, não. A pessoa se fode com as próprias atitudes. Isso eu te dou certeza. Mas, de certa forma, se você parar para pensar friamente, ela não tinha tanta certeza. Lógico, é claro que lei de causa e efeito, né? Você faz aqui, de alguma forma você realmente paga. O fato é que, se ela acreditasse piamente que ele iria, né, de alguma forma, se prejudicar pelo comportamento dele, ela estaria aqui entre nós, caso ela estivesse bem, mas ela não estava. E tudo isso foi muito pesado para ela, porque ela já vinha carregando algumas cargas e provavelmente já tinha outros problemas que ela não conseguiu buscar apoio, não conseguiu ajuda. Então, visionários, é assim. Eu realmente sinto muito, muito. Eu já me peguei pensando 1000 vezes aqui, nossa, como eu queria ter conhecido essa menina, para até dar uma mentoria para ela, para fazer um trabalho com ela. Mas não deu tempo. E às vezes a gente não consegue abraçar todo mundo. Mas para você, que tem a oportunidade, que tem a escolha de fazer diferente, faça. Faça. Porque nós precisamos estar bem. Não simplesmente para engolir isso, mas para aprender como nós podemos combater. Porque nós podemos combater com o nosso comportamento. Só que para isso nós precisamos nos equilibrar, nos harmonizar, nos munir de habilidades e capacidades, principalmente no ambiente de trabalho, para não viver sendo refém dessas questões. Eu sinto muito por essa família, sinto muito por esse pai que encontrou a sua filha nessas condições. E o que eu posso dizer é que a justiça seja feita. É um relato muito triste, porque nós poderíamos evitar muitas coisas. Quando eu falo da inteligência emocional, quando eu falo da prevenção, eu falo porque nós não estamos livres de viver isso em lugar nenhum. Isso que acontece, ele acontece todos os dias. Nesse momento que nós estamos conversando agora, ele pode acontecer a qualquer momento. Independentemente do sexo, porque isso também pode acontecer de mulheres para com homens e vice-versa, homens com homens, mulheres com mulheres, não importa. O desrespeito, ele não tem um endereço exato, fixo. Então, desenvolver habilidades como, por exemplo, segurança, autoconfiança em si,
Porque o nosso sonho, ou melhor, os nossos sonhos, eles são extremamente importantes. Mas como eu falo, não é do trabalho, como eu relatei ali, o trabalho ele não é o início de tudo, ele não é o fim de tudo, ele é o meio. Então, até que ponto nós precisamos, porque veja, quando eu falo da autoconfiança, da segurança, então, quando eu falo da confiança, vamos colocar aqui. Quando eu falo da segurança, aqui é alto, né? Vamos colocar assim. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Veja um ponto importante. Quando eu acredito que eu possa ser tudo aquilo que alguém possa falar para mim, isso vai me deixar muito mais mal. Quando eu jogo muita expectativa em cima de uma pessoa e tudo que ela fala para mim, isso vai me machucar. Mas quando eu entendo que eu estou lidando com uma pessoa desequilibrada, que não respeita, que não tem empatia, fica muito mais fácil para eu poder trazer menos dores para mim mesmo. Agora, não significa que eu não vá sentir. Não significa que a pessoa não possa ser punida. Mas muitas vezes o nosso próprio comportamento pode ajudar a combater. Quando nós nos tornamos mais reféns. Às vezes eu sempre falo que não existe e nada é uma coisa só. Às vezes as pessoas falam assim, os jovens não param mais no trabalho, as pessoas não ficam mais nos empregos, mas também é muito fácil falar isso quando você não sabe o que foi que aconteceu lá dentro. Já foi o tempo que você entrava numa empresa com tantas promessas e que você não cumpria e que as pessoas ficavam. Já foi o tempo. Muitas pessoas agora estão sabendo se impor. Olha, você me prometeu isso e não está me dando isso. Mas então. Então não dá. Então não tá bom. Então não dá pra gente generalizar e dizer que ninguém quer nada. Muito pelo contrário. As pessoas, e muitas são as pessoas, e que talvez elas não são num número assim tão aparente, que infelizmente ainda hoje o que aparece é sempre as coisas mais ruins. Mas existem muitas pessoas que estão se impondo. E quando nós passamos a primeiro lugar, nos respeitar, quando a gente aprende a ter segurança em nós não aceitamos mais qualquer coisa. Então, o que significa isso? É quando eu educo o outro com o meu comportamento. Você não vai fazer isso. Eu trabalhei anos numa empresa que eu nunca fui desrespeitada. E quando fui por uma única pessoa. Na verdade, quando eu falo nunca, eu falo porque existiam mais de 300 pessoas na empresa. E uma única pessoa, ela me desrespeitava não na minha cara, mas o que ela fazia, realmente ela não tinha o respeito. Mas, pelo menos na minha frente, ela sabia se impor. O que ela ia falar por trás, eu não tenho como controlar. Você não tem como controlar. Tá dando pra entender? Então, quando não está infringindo os seus limites, quando não está ultrapassando os seus valores, fica muito mais fácil de você coordenar. Mas se passar dos limites dos valores, já corta na hora. Pô, Patrícia, mas é difícil, porque às vezes você está almoçando, rola uma brincadeira, rola um negócio, mas você nunca imagina que toma uma proporção que toma. Toma. Se você puder não mostrar tantos dentes, é importante, porque a simpatia, ela vai até a página 2. Quando a gente... Porque, veja, você não está lidando com uma pessoa ética, profissional. Você está lidando diretamente com o ego. Pessoas que não respeitam, que distratam as outras pessoas, que assediam, que perseguem, como você viu. Perseguição no trabalho. Quando a pessoa tenta te prejudicar, nesse caso, prejudicou não só uma pessoa, mas a família inteira. Prejudica, de certa forma, inclusive as mulheres. Porque, de fato, dá uma impressão de impunidade. De que os homens são sempre os melhores. E as mulheres aqui, né, são o sexo frágil, que tem que se impor. As mulheres precisam aprender a se impor. Mas os homens também precisam aprender a respeitar.
Se você não teve educação, por exemplo, de repente pode ser uma pessoa que esteja me assistindo que não respeita as pessoas. Então, se você não teve isso na infância, agora é o momento de você buscar o respeito. Agora é o momento de você buscar novas habilidades, se capacitar para ser muito melhor e tratar as outras pessoas. Eu fiz uma palestra que um dia eu falei assim, não é mais você tratar o outro como você gosta de ser respeitado. E eu vou te dizer por quê. Porque às vezes eu posso ser tratada de um jeito e tratar você como se eu fosse tratada, mas você não gostar de ser tratada como eu sou tratada. Então, o ideal, e uma das habilidades mais incríveis que tem é você respeitar a pessoa como ela gosta de ser tratada. Isso é incrível. Quando nós chegarmos nesse nível, nós teremos um mundo em empresas, resultados e relações interpessoais mais leve. Então, quanto mais eu me impor, quanto mais eu agir como profissional e começar a cortar qualquer coisa estranha, diferente, que possa soar algo muito pior lá na frente, corte. Corte. Porque se você não fizer isso, a situação vai ser muito pior. E quando você tentar fazer, você não vai conseguir. Que foi o caso que aconteceu com ela. Ela ainda se saiu por errado em alguns momentos. E aí ela não aguentou. Então, quando o respeito acaba, você precisa saber qual é o seu limite. Você precisa, lembra do vídeo da semana passada? Eu vou deixar aqui na descrição. Você precisa consultar os seus valores. Porque os nossos sonhos, a nossa postura, a nossa ética, ela não pode ser menor do que o nosso trabalho, do que o nosso salário. Ela tem que ser muito maior. Nós precisamos entregar com excelência a maneira com que nós damos o resultado. Nós precisamos entregar com excelência a nossa criatividade em entregar um resultado. Nós não precisamos entregar sorrisinhos, nós não precisamos entregar, porque eu quero ser muito... E outra habilidade. Quando eu falo da confiança, da autoconfiança e da segurança, é porque muitas vezes nós passamos a ser legais com as pessoas para a gente não ter conflito. Às vezes a gente não cobra uma pessoa para não ter conflito, então a gente cobra brincando, cobra isso, cobra aquilo, e quando a gente menos espera, nós estamos cavando a nossa própria cova emocional. Nossa sepultura emocional. Porque existem casos, como eu sempre falo aqui, existem casos como esse da Rafaela irreversíveis. Assim como o do Jeff, que acreditou num cara que prometeu um trabalho para ele teve que pagar por isso e pagou 2 vezes, dinheiro e pela vida. Recentemente nós tivemos um outro caso de sociedade. O cara era assim, ele tinha um pensamento crítico, um cara assim que tinha muita experiência. Mas o que aconteceu? Posso até deixar aqui na descrição esse caso. O que aconteceu com ele? Ele confiou demais em uma pessoa. A pessoa ardilosa, manipuladora, se fez passar pelo melhor cara do mundo. E fez o que com ele? Não pagou. O rapaz que foi procurar milhões, e isso é uma outra coisa também, você confiar demais. Como é que você vai pegar mais de 4, 5 milhões sozinho, de uma pessoa que já não está te pagando, você vai ter que ir cobrar e você vai sozinho? Pois é, ele foi e nunca mais voltou. Então existem relações que começam de um jeito e a gente não sabe como ela pode parar. Isso não é para você ficar desconfiado de todo mundo. Isso não é para você não acreditar nunca mais em ninguém. Isso é para que você aprenda, em primeiro lugar, a se respeitar. Porque, mais uma vez, emprego nós arrumamos em qualquer lugar. Você pode até passar um aperto, uma situação difícil, ficar devendo por um tempo, mas se você se empenhar, se capacitar, você vai conseguir situações melhores e vai conseguir repor, vai conseguir rever essas questões. E se for com um pouco mais de força de vontade, com ânimo, você até consegue mais rápido do que você imagina, talvez nem colocando a sua vida financeira em risco. Mas antes, uma vida financeira inicial em risco do que a sua saúde mental em risco, do que a sua vida em risco, do que a sua pessoa em risco. Então, autoconfiança, autoconhecimento.
autossegurança, empatia, melhorar a sua comunicação, até para você deixar claro algumas coisas que você não quer mais viver, ou que você parou por aqui, ou que aqui não. Eu estou aqui para trabalhar. Pô, Patrícia, mas às vezes a relação fica chata, né? Fica, mas quando você não dá um fim, quando você não se impõe, o desrespeito ele toma uma proporção tão grande que depois você não consegue mais reverter. E aí é saindo. E aí, você percebe? De qualquer maneira você vai sair. Isso se não saírem com você. E se não reverterem um quadro contra você. Então, quando o respeito acaba, e depende de como estiver a situação, faça um bom planejamento e saia de onde você está. Porque os seus sonhos, a sua vida social, a sua vida financeira não vale a sua vida. Você precisa, muito pelo contrário, da sua vida. Você precisa da sua saúde mental. Você precisa de você para poder ter o que você quiser. Mas isso é só quando nós estamos bem. E eu quero finalizar dando os meus sentimentos a essa família. E que esse espírito da Rafaela descanse em paz. Forte abraço, visionários. Não esqueça, curta, compartilhe, comente o que você achou, se fez sentido. Até!